Sejam bem-vindos. Este é o programa Roda de Fogo. Eu, Márcio Cancian, Jornal Atual. Adilson Oliveira, Verbo Online. Olá. Davi da Silva, Bar e Lanches Taboão. Olá. Juntos, vamos levar para você os principais assuntos de Taboão da Serra e região. Vamos iniciar nosso programa de hoje com os nossos destaques. Empresa prestes a assumir a saúde em Taboão da Serra são investigadas. E também cadeirante denuncia maus tratos em gabinete de vereadora. Próximos destaques de Adilson Oliveira. Fernando Fernandes recolhe assinaturas da população para ir ao Ministério Público obrigar a Aprígio a terminar as obras que abandonou. E ainda, Aprígio chama de volta comissionados e cadastra redes sociais para que fiquem na internet para defender o governo até com mentiras. Próximos destaques de Davi da Silva. O Aprígio nomeou 5 subsecretários da saúde e a lei permite apenas 2. Próximo destaque. Só esse que já é o bastante para... É o que você vai ver agora. Estamos de volta. Vamos iniciar o programa de hoje com os meus destaques. Empresa prestes a assumir a saúde em Taboão da Serra é investigada. Aliás, são 2 empresas, as 2 são denunciadas e investigadas por irregularidades no interior. São elas que vão participar da licitação. A SPDN, que já faz parte, né? Já tem ali a maternidade, o pronto-socorro e o PSI, e mais 2 empresas vão participar desta licitação. Houve um fracionamento, né? A prefeitura vai fracionar umas empresas para gerir o pronto-socorro, maternidade e o PSI, e a UPA e o restante, né? Que vai ser fracionada. No entanto, o que vamos levar para vocês é segundo Davi da Silva, a capivara dessas empresas que vão participar da licitação, que está totalmente legalizadas ali pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, tá? É a HABB, Associação Hospitalar Beneficiário do Brasil, e também a BHCL, a Beneficência Hospitalar Cesário Lange. Nós vamos levar para você um pouquinho só de cada uma, tá certo? Um pouquinho só de cada uma, que essa Cesário Lange, a última condenação dela foi do TCE, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a devolver 440 mil aos cofres públicos de Penápolis e na cidade de Bilac. Ela foi condenada a devolver dinheiro. E também a Cesário Lange também foi condenada, a HBB também foi condenada nas cidades do interior a devolver dinheiro e propina. Misturou o nome das 2 empresas. Fala uma primeiro e depois fala outra. Então vamos falar da HABB, tá certo? Beneficência Hospitalar Cesário Lange foi condenada a devolver 440 mil nas cidades onde ela atuava, na cidade de Penápolis e Bilac. É que são parecidos. Agora vem a outra empresa, a HBB, Associação Hospitalar de Beneficência do Brasil. Essa também foi condenada a devolver dinheiro, segundo o TSE. As 2 empresas
são denunciadas, já condenadas, e essas que estão aptas a vir para Taboão da Serra, Adilson Oliveira. Só fazer um panorama para quem nos acompanha saber o que se passa, né? Os prontos-socorros de Taboão da Serra são geridos por empresas, organizações sociais de saúde. Hoje, só a SPDM, que é a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, é que faz a gestão dos 3 prontos-socorros taboanenses, que é o Pronto-Socorro Antena, junto com a maternidade, a UPA Quiratada e o Pronto-Socorro Infantil. A Prefeitura, o governo Aprígio, desde que o Aprígio entrou na administração, faz de tudo para trocar a empresa. E agora parece que conseguiram uma tática, Márcio, de fatiar a gestão dos pronto-socorros, cada equipamento ter a gestão de uma empresa diferente, não é? Então, mas pelo que a gente está vendo aí, né, o cartão de visita das empresas que estão se apresentando para concorrer com a SPDM não são, né, aquilo que nós gostaríamos que fosse. Você que precisa passar nos pronto-socorros, usa o serviço de urgência e emergência de Taboão da Serra, não gostaria de ser atendido por essas empresas com esse portfólio, Márcio. Porque a AHBB, Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, a última condenação foi para devolver R$ 441.535,54 aos cofres públicos da cidade de Penápolis e Bilac, né? Já a outra empresa que se chama também agora, ela chama-se, já vou dar aqui, que é agora a BHCL, Beneficência Hospitalar Cesário Lange, também foi condenada pelo Ministério Público a devolver dinheiro, aqui na quantia, aqui, mais de R$500 mil aos cofres públicos da cidade de Bilac David da Silva, 2 empresas condenadas, investigadas pelo TCE e já aplicado multa, e elas que querem vir para Taboão da Serra. O que eu vi tanto na sessão de ontem, né? Nós estamos gravando na quarta-feira, e havia um clima até festivo. Vereadores só faltaram aplaudir, se não fizeram isso, né? Em gestos, com palavras eles execraram, já fazendo uma comemoração antecipada da saída da SPDM aqui de Taboão da Serra. Chegou-se até dizer, inclusive o próprio presidente da Câmara, o André Egídio, dizendo que eles tentariam tirar a SPDM até do próprio Hospital Geral do Pirajussara, né? Já querendo interferir no governo do estado, para que a SPDM não prestasse nenhum tipo de serviço em qualquer lugar do estado de São Paulo. Varrer dos 645 municípios paulistas. Agora, a primeira coisa que o legislador faz, logicamente, é fiscalizar os contratos, ou antes dos contratos, as pessoas que se habilitam a esses contratos. Então, do mesmo jeito que o Márcio puxou a capivara, né? Todo mundo sabe que é prudente você fazer esse tipo de antecedentes. Até a empresa faz isso, né? Você vai lá prestar lá se prontificar uma vaga em qualquer empresa, o cara fala, escuta, me traz aqui os seus antecedentes, ou o próprio departamento pessoal se encarrega de fazer isso, você joga no Google, né? Então, se essas empresas têm problemas gravíssimos para devolver dinheiro, e são quantias que giram em torno de R$500 mil, as 2 empresas... Mais uma denúncia do Sindicato dos Enfermeiros, dessa aqui, ó, da Cesário Lange, BHCL. Vamos pacificar? A empresa Cesário Lange. Qual é o BO dela? O BO dela é devolver dinheiro para os cofres públicos de Penápolis e Bilac, e também não pagar enfermeiros durante 2 meses. Então você veja, Sindicato de Trabalhadores... CESP denuncia a beneficência Cesário Lange. Então,
tem sindicato de trabalhadores fazendo denúncia, Ministério Público e Tribunal de Contas. E fica lá, não é? 13 pessoas do Legislativo de Taboão da Serra batendo palma para essas empresas. Eu não sei, o Márcio vai pessoalmente lá. Não sei se o Adilson teve o desprazer de assistir ao vídeo, e era um clima de festa mesmo. A SPDM vai embora de Taboão. Como se já fosse fato consumado. Teve um dos vereadores, para não ser injusto, depois você olha lá, não foi até uma sessão muito longa ontem, mas teve um vereador que usou esse verbo: a empresa que venceu a concorrência, já dando como favas contadas que a SPDM vai perder o certame. E o mais lamentável também, né? Eu vi isso sendo repercutido em site de notícia aqui. Teve o site do Alan dos Reis, que não por acaso é diretor de comunicação lá da Câmara Municipal, ele colocou lá no Taboão em Foco: SPDM pode estar com seus dias contados. Então já estão fazendo conta de chegada, o que gera um clima de suspeição, agora agravado, sabendo que esses caras têm os fundilhos sujos, eles já vêm com crimes acumulados de outros municípios. Não tem nada para comemorar não, tem que investigar. E quanto mais cavar, quanto mais pesquisar, isso aí você deve ter jogado no Google agora. Mas não precisa muita coisa não, só jogar mais uma denunciazinha assim, devagarzinho, para não ficar muito extenso. Isso é um requerimento ao HBB, Associação da Beneficência do Brasil, a HBB é investigada por polícia por possível desvio dos recursos públicos. Essa foi a última, a outra já foi condenada, quer dizer, é um resumo aí dessas empresas que querem gerir. Nós estamos com o lobo atrás da porta, né? Uma pior que a outra. Não foi à toa que a SPDM veio até agora, na verdade, ela 10 anos de gestão, 10 anos e vem impugnando todas as então agora nós já estamos na esfera criminal, né? Nós estávamos na parte das licitações, porque as impugnações se dão em termos burocráticos, né? Deixou de entregar uma certidão, falta um determinado documento, mas é uma parte burocrática. E aí, então, nós estamos agora na esfera policial. É policial, não é mais na parte da lei das licitações. E pode ocorrer agora, porque a SPDM tinha impugnado, a prefeitura recorreu, eles ganharam, tá? E vai haver a licitação agora, e essas empresas aí podem ganhar a licitação. Isso me faz lembrar a administração do município vizinho de Embu das Artes, que já trocou 1, 2, 3, 4 empresas, já está na 5ª empresa em pouco mais de 7 anos da gestão Ney Santos, né? E são os mesmos problemas, né? Problema de gestão, falta de pagamento a funcionários e, por exemplo, uma empresa chegou até a ser investigada pela Polícia Federal, a MG, por desvio de 40 milhões de reais em Embu das Artes. É aquela que o secretário da Saúde do Ney Gordo pulou pela janela, saiu escapando pelo telhado dos vizinhos, é isso? Não, foi uma outra pessoa, mas esse que era o então secretário de Saúde também é um dos indiciados pela Polícia Federal. Então a MG... Só tem gente boa aí, Adilson. Só tem. A MG, só para citar as empresas, a primeira empresa que entrou lá, quando o Ney assumiu a prefeitura, foi a Edusa. Depois a MG, Mãos Amigas, INCS. E agora mais uma empresa entrou lá, né? Então, com todos esses problemas, o governo Aprígio foi apoiado pelo prefeito Ney Santos. Tanto é que veio para cá uma funcionária, uma secretária adjunta da saúde, que não sabia nada de gestão. Tanto é que nem trabalhava, segundo denúncias de próprios conselheiros da saúde. Então, é mais ou menos copiando o modelo da cidade vizinha, o que é muito preocupante. A gente tem dito aqui que as OSs sempre têm problemas de gestão. E o que falta é fiscalização da prefeitura e principalmente da Câmara dos Vereadores. Se vai ter 3 empresas para gerir os prontos-socorros de Taboão da Serra, os vereadores não fiscalizam nenhuma,
não fiscaliza o contrato nem de uma, imagina o contrato de 3 empresas se vierem a assumir os pronto-socorros municipais. É uma grande cilada, morador de Taboão da Serra. E a gente vai te informar a vencedora, quem é a empresa que vai vencer, e aí nós vamos dar mais detalhes sobre as empresas, né? Por enquanto aqui é um pequeno resumo do que vem, pode vir por aí. Ainda estamos só na recepção da delegacia. Estamos ali no escrivão de plantão. Nós estamos ali perto. Né? E vamos para o meu próximo destaque, que foi nesta terça-feira. Aconteceu nesta terça-feira, um cadeirante, Haroldo Barcelos, foi maltratado no gabinete da vereadora Luzia Prijo. Ele chegou lá depois, na terça-feira, no horário da sessão, me procurou lá no plenário e começou a me contar sobre o caso e disse que foi muito maltratado no gabinete da vereadora Luzia, dizendo que já vimos o seu caso, você pode ir embora. Ele disse, não, eu vou assistir a sessão, eu tenho direito. Não, você pode ir embora, segundo o relato de Haroldo Barcelos, o cadeirante. E ele foi lá, então começou a me contar sobre o caso e disse que foi maltratado lá. Poucos minutos depois, aí veio todo o gabinete da Dona Luzia. Todo o gabinete veio falar com ele. Inclusive, Dona Luzia veio depois. Aí ele falou para a Dona Luzia, fui maltratado no seu gabinete. A Dona Luzia prestou solidariedade, a Dona Luzia pediu desculpas ao cadeirante, disse que isso não ia acontecer mais, mas ele estava nervoso e chorando. Literalmente chorando de nervoso por ser maltratado lá. Dona Luzia chegou, abafou tudo, disse que estava tudo bem, que ia resolver o caso, que pediu desculpas e ficou tudo bem. Falou, mas Márcio, tem mais uma coisa. Eu fui até o SER, e o diretor do SER disse o seguinte, você foi falar com a vereadora, eu vou te colocar lá no final da fila. Só porque você foi falar com a vereadora. Aí eu cheguei para a Dona Luzia, mas o que está acontecendo com os funcionários, né? Os funcionários, o que está acontecendo? Primeiro que ele não pode atender porque é vereador, né? Não poderia atender. Também não pode jogar para o final da fila, sendo que, né, por esse caso. São erros assim grossos dos funcionários aí da prefeitura. Isso aí é desumano, né? Falta de respeito. O diretor disse... só porque você vai te jogar lá no final da fila. Só porque você foi falar lá com... Uma das coisas que me deixa mais indignado é falta de respeito com o cidadão que paga imposto e merece, no mínimo, ser tratado com dignidade. Né? Ainda mais um cadeirante, o que piora mais a situação, né, Davi? Duplamente lamentável. E imperdoável até. A Dona Luzia chegou, tomou conhecimento, disse que levou o cadeirante em casa, ia arrumar a cadeira lá, o que ele foi o pedido dele, disse que ia arrumar a cadeira lá, mas são 2 fatos lamentáveis. Agora, Márcio, se a pessoa estava conversando com você, sim, relatando a situação, será que se a pessoa não estivesse conversando com você, apareceria todo esse aparato da vereadora lá para resolver a situação como morador, pedir desculpas? Não viria. Não viriam porque veio esse aparato que veio o gabinete inteiro lá falar com ele. Desceu lá, só faltou a Prijo, porque o resto veio todo mundo para pedir desculpa, aquela coisa toda, mas é desumano o que fizeram com o cadeirante ali. Tanto o diretor do SER também, falar que vai colocar final da fila, enfim. A Dona Luzia chegou, pediu desculpas a ele, disse que isso não vai acontecer. Então, os panos quentes foram colocados, mas que fica aqui esse registro. Que não se repita, né? Que isso não se repita, mesmo respeito, sendo cadeirante ou não, a população necessita. Vamos para os próximos destaques com Adilson Oliveira. Bom, vamos falar então dos livres nomeados, né? Que são capazes de fazer isso, por exemplo. Eu recebi uma reclamação, um contato de uma servidora. Ela está especialmente
aborrecida por conta de que está vendo os livre nomeados voltarem para a administração, voltarem para a prefeitura de Taboão da Serra, enquanto os servidores concursados continuam desvalorizados pela gestão Aprígio, segundo esta servidora. Ela fala assim: sou servidora pública e estamos na luta pelo reconhecimento dos nossos direitos, em que o prefeito fez várias reuniões antes das eleições e agora, por pressão da categoria, fez outras em que eles sabem das nossas reivindicações e ficam nos enrolando. E agora já vão voltar os LNs, os livre nomeados, né? Que criaram cargos estranhos em que a maioria, se for pesquisar, não tem capacidade para assumir esses postos, segundo essa servidora. Então, ressaltando, ela diz: a maioria não tem capacidade para assumir esses cargos, gostaríamos que fosse investigado se todos têm capacidade para isso. É a servidora relatando. E ela reivindica: o prefeito nos deve o que é de direito, vale transporte, diminuição da carga horária, vale alimentação digno, fora o aumento. Essa servidora relatando essa situação de desvalorização dos funcionários concursados, sobretudo em vista da nova chamada dos comissionados para a administração, não é? E aí o governo Aprígio está reconvocando os aliados com a seguinte determinação: que os comissionados informem, na verdade, as redes sociais deles, para que eles tenham, assim que voltar para a prefeitura, ficarem nas redes sociais, na internet, para defender o governo. Defender o governo, né? Inclusive, um livre nomeado comentou assim: eles vão monitorar as nossas redes sociais, estão cadastrando principalmente o Facebook e o Instagram. Somos obrigados a informar os nossos perfis, não é? E chegou a dizer ainda o seguinte, que esse processo está sendo conduzido pelo secretário de administração, Wagner Stein Jr., com assessoria da subsecretária de comunicação, Renata Gomes, né? Então tem supervisão da Secretaria de Comunicação, e esse livre nomeado comenta: eles vão querer que reafirmemos todas as ações do governo, inclusive mentiras. Ele se referia a quê? Por exemplo, um livre nomeado chamado Roger Góes fica nas redes sociais afirmando que o ex-prefeito Fernando Fernandes foi condenado a devolver 9.200.000 reais aos cofres públicos por conta de um reajuste aos secretários municipais. Sendo que esta questão já teve uma decisão da Justiça. A Justiça deu ganho de causa ao ex-prefeito e inocentou o ex-prefeito, dizendo que foi uma lei de iniciativa, primeiro dos vereadores, inclusive da Luzia Aprígio, e segundo, não há determinação legal para que haja o ressarcimento, uma vez que a questão da anterioridade, ou seja, observar a aplicação da lei antes da criação, só se refira aos vereadores, no caso dos secretários municipais não. Esse é um ponto. E outro ponto, que o governo quer que os livre nomeados fiquem nas redes sociais para defender o governo. Em relação às obras paradas, dizendo que o que o prefeito tem repetido, aliás, né, que o terreno da obra do Parque Laguna é da CDHU, não é da prefeitura,
e que, olha só a disfarçatez desse pessoal, que a obra tá para cair na cabeça das pessoas. Tudo isso já foi desmentido, até pela CDHU, que disse que o terreno é dela, mas tem um aval para tocar a obra. E o laudo técnico do perito informa que é necessário um reforço estrutural, não fala em demolição. Essa é a conduta do governo em relação aos livre nomeados, para que eles fiquem nas redes sociais defendendo o governo até com mentiras. Enquanto isso, a população, Davi da Silva, os funcionários nas redes sociais, a população, como é que fica? Ainda aí nessa seara da questão dos livre nomeados, na edição anterior você tinha mencionado o advogado Eric Augusto Vaz, que foi cambiado, né, de um cargo para outro, e que, claro, a gente não concorda que fosse aumento salarial, porque para ser aumento salarial ele precisaria estar na mesma função. E eu tinha prometido a você, mas principalmente, né, eu prometi ao Márcio, mas principalmente aos nossos amigos internautas. Então vamos lá. O Eric Augusto Vaz, que entrou na prefeitura do Aprígio, né, na gestão do Aprígio, no dia 7 de janeiro de 2021, quantas vezes ele foi protagonista de portarias de nomeação e exoneração? 9 vezes ele foi nomeado, 9 vezes exonerado. Então vamos pegar aqui o histórico. Dia 7 de janeiro de 2021, ele entrou como secretário adjunto de governo. Em outubro, né, 10 meses depois, ele foi tirado do cargo de secretário adjunto de governo. No dia 25 de outubro de 2021, foi nomeado secretário de Desenvolvimento Econômico. 52 dias depois, foi demitido do cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico. No mesmo dia 16 de dezembro de 2021, que ele perdeu o cargo titular de secretário, ele foi nomeado secretário adjunto do Planejamento. Lembra que eu tinha dito a você que ele tinha passado por várias secretarias? Então, começou na Secretaria de Governo, foi para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e então, no dia 16 de dezembro de 2021, ele chega na Secretaria de Planejamento, mas não durou muito não. 76 dias depois, no dia 2 de março de 2022, ele foi exonerado do cargo de adjunto do Planejamento. E no mesmo dia, 2 de março de 2022, ele foi nomeado assessor técnico de gabinete. Agora, veja bem, o salário de um secretário municipal é R$16.000, né? Então você está como secretário adjunto, 8.500, você sobe para 16.000. Depois você baixa para 8.500. Como se não fosse o bastante, dos 8.500 ele caiu para R$5.500. Então como é que é essa gangorra? É uma disparidade muito grande de valores, né? Então, além de ele ter ficado apenas 10 meses como assessor técnico de gabinete, no último dia 23 de janeiro, ele foi nomeado, então, subsecretário de administração. Aí, indo para o patamar do salário de R$11.000. Então, você veja, 8.500 foi para 16, 16 caiu para 5.500 e agora está com 11.000. É uma gangorra na vida desse servidor, não é? Você vai procurar na Secretaria de Governo, não, está lá no Desenvolvimento Econômico. Desenvolvimento Econômico vai para o Planejamento e agora, por enquanto, está na administração. É uma quantidade muito grande, raras vezes a gente vê isso. 9 portarias. Está pronto para ser prefeito. 9 portarias Passou por todas. num governo de 2 anos, né? Agora que nós temos 2 anos e 3 meses. Então, é uma profusão de portarias, uma variação muito grande de salário, e aí, não sei o que você vai fazer com essa pauta, mas é questão de perguntar lá o porquê, né, esse carrossel aí. Então, e eu citei uma das pessoas que estão sendo incumbidas para ficar na rede social defendendo o governo e a prefeitura e a população que se lasque, ou seja, não tem um funcionário lá para atender a população, fica lá na prefeitura, na rede social, para defender o governo até com mentiras. Eu vou pedir para o Márcio colocar uma foto desse cidadão, o Roger Góes, sentadinho dentro da sala da prefeitura,
com o celular na mão já, né, fazendo aquilo que foi determinado para ele, né, defendendo o governo em vez de trabalhar. Então, Roger Góes, você vai ver a foto aí aqui no programa, né, e ele tá, isso foi na sexta-feira da semana passada, às 10 horas da manhã. Ele estava ao lado lá dentro do prédio da prefeitura, ao lado da Secretaria de Governo, né? Então você vai ver, esses são os funcionários livre nomeados da gestão Aprígio, que em vez de trabalhar, estão reconstruindo Taboão da Serra. Essa é a realidade da prefeitura hoje. Vamos para o próximo destaque com Adilson Oliveira. A gente tem falado aqui das obras paralisadas pelo prefeito Aprígio, né? E o ex-prefeito Fernando Fernandes, na gestão dele que foram iniciadas as obras, o ex-prefeito iniciou um recolhimento de assinaturas da população para ingressar no Ministério Público para obrigar o Aprígio a concluir as obras que abandonou, né? Então são obras, não são qualquer obras, são obras muito importantes na área da saúde principalmente, né? A gente tem falado aqui, UBS Parque Laguna, Centro de Referência da Saúde da Mulher, né? O Novo Ser, citando só esses 3 equipamentos, mas tem outros equipamentos. O ex-prefeito fez um dossiê com imagens, com fotos de todas as obras paradas ou abandonadas pela administração atual, né? E está apresentando esse documento e recolhendo assinaturas, esse abaixo-assinado, para que você, morador de Taboão da Serra, se concorda que essas obras devem ser terminadas, possam assinar, e esse documento será levado às autoridades, ao Ministério Público e depois à Justiça, para que essas obras sejam finalizadas e sirvam à população. Chama a atenção, Davi, na manifestação do CDHU a você, é que o CDHU fala em relação ao UBS Parque Laguna. Nós conversamos com a prefeitura e cedemos a área para a construção da UBS em benefício da população. Então até a CDHU, né, tem essa preocupação em atender a população, enquanto que o prefeito Aprígio pensa o contrário, quer derrubar o prédio e não ter UBS nenhuma lá, né? Então, uma moradora falou comigo, ela disse que bateram na porta dela para o recolhimento de assinatura. Ela disse que assinou. Ela falou assim: o pessoal do ex-prefeito está coletando assinaturas em um abaixo-assinado para enviar ao Ministério Público, cobrando o Aprígio para que ele possa dar continuidade às obras paralisadas. Inclusive passaram aqui na minha casa e eu assinei. Ela considerou uma atitude muito boa, nas palavras dela, pois é necessário que esse governo retome as obras paralisadas, porque elas estão fazendo falta para a população e com certeza, quanto mais tempo demorar, o ônus irá ser repassado para os contribuintes. Essa moradora que mora ali no Jardim São Paulo. Segundo essa moradora, a equipe do ex-prefeito diz que até o início dessa semana já tinha recolhido 5.000 assinaturas. 5.000 assinaturas para fazer com que o prefeito Aprígio termine as obras que paralisou. Eu quero deixar um relato aqui para você. A CDHU cedeu o terreno para a prefeitura. A prefeitura podia fazer moradias, né? Podia fazer moradias, e o prefeito Fernando Fernandes, ex-prefeito Fernando Fernandes, preferiu fazer uma UBS, no qual julgou o mais necessário. E, mais uma vez, a CDHU cedeu o terreno para a prefeitura. Tá certo? Nós temos documentos da presidência da CDHU para a gente, temos documentos. Então, uma vez por todas, não há como julgar mais ou mentir mais que o terreno foi invadido, não era para ser construído, não era a prefeitura, né, Davi da Silva.
Mais fácil mais para isso. Só para que o espectador resolva de vez isso na cabeça, nós já fizemos essa amostra aqui. Você pega uma área dessa daqui, a CDHU vai fazer habitação popular. Todo o empreendimento, seja da CDHU ou da iniciativa privada, fica uma parcela para a prefeitura. Porque o que vai acontecer? Não vão vir morar novas pessoas ali naquele bairro? Essas pessoas vão precisar de escola, vão precisar de posto de saúde, não é? E o que a CDHU esclareceu para a gente já no dia 3 de fevereiro desse ano é que está aguardando contato da gestão Aprígio para que eles providenciem toda a documentação dessa área do posto de saúde. Ao contrário disso, o prefeito quer deixar com que aquela obra se dilua. Ele usou, né, isso, os psiquiatras, médico de doido, eles sabem muito bem que a pessoa comete esses atos falhos, né? Na verdade são os psicanalistas, mas aí já é uma questão de doido, porque ele quer alugar um galpão. No Parque Laguna ali tinha onde era onde funcionava provisoriamente o bombeiro, né? Depois os bombeiros saíram de lá e estão numa sede própria, lá pro lado do Jardim São Judas, na Avenida Ibirama. E o Aprígio quer alugar o galpão que era dos bombeiros. Agora você imagine deixar acabar, né? Deixar com que se destroce uma obra que está em andamento, quer realmente colocar no chão aquela obra, e enquanto isso pretende instalar uma unidade básica de saúde em um galpão. E unidade básica de saúde, rapaz, são consultórios médicos que precisa ter uma instalação hidráulica adequada, uma nova instalação elétrica. Então, quanto que a prefeitura não ia gastar só para adaptar o galpão? Além do que vai gastar de aluguel. A gente deu exemplo aqui na semana passada também, são gastos com o aluguel do centro de fisioterapia, mais de 600 mil reais. E tem uma obra parada para a sede própria do mesmo serviço de fisioterapia, sem justificativa alguma. Então, justamente, Davi, vamos citando os valores. Tem uma moradora ali da região do Parque Laguna, inclusive, que ela cobra: olha, vocês não estão falando muito sobre valores, dinheiro público que vai ser desperdiçado, jogado fora com a paralisação. Falamos o quanto custa a paralisação do centro. Na semana passada nós falamos, é bem verdade, e vamos continuar batendo nessa tecla, né? Porque, por exemplo, a obra da UBS Parque Laguna é uma obra de R$1.900.000. Já foram 1.200.000 pagos. Né? E o Aprígio quer derrubar a obra, ou seja, esse 1.200.000 vai para onde? Vai jogado no lixo. Valores da época, né? Não é de hoje. Né? E, por exemplo, o Centro de Referência da Saúde da Mulher, que é a emenda da deputada Analice Fernandes, que a obra foi esquecida lá, foi abandonada, né? O investimento, o recurso é de R$2.200.000. Também o dinheiro parado, né? Emenda, e não tocou a obra. E aproveitando a ocasião, que a gente não mostrou na semana passada, vou pedir até para o Márcio mostrar, nós vamos mostrar o documento do aluguel, do novo aluguel. O contrato do aluguel, do atual equipamento do SER, que é fisioterapia municipal. Que é gasto, que está sendo gasto hoje, como o Davi disse, mais de R$600.000 por ano, né? Um gasto desnecessário se o novo prédio, o novo SER, na frente da sede própria, tivesse sido concluído. Era para ter sido concluído em setembro de 2021. Já tem mais de um ano. Né? Então, eu vou pedir para o Márcio mostrar esse contrato e o valor para que você veja. Tem assinatura até do secretário de administração, Wagner Extension. Ok, então vamos para os nossos próximos destaques com Davi da Silva. Bom, a lei que foi aprovada na Câmara recentemente é uma lei muito novinha, né, para ser desrespeitada. O que acontece? Pela lei complementar aprovada, assinada pelo Aprígio no dia 19 de janeiro de 2023,
foi extinto o cargo de secretário adjunto. No lugar do secretário adjunto, eles criaram o cargo de secretário executivo, né? Porque nós tínhamos um secretário adjunto para cada uma das 18 secretarias. Então eram 18 secretários titulares e seus respectivos 18 secretários adjuntos. Salário de R$ 8.500. No lugar do adjunto, eles criaram o cargo de secretário executivo, cujo valor salarial são R$ 4.500 a mais, né? Então são 18 cargos de secretário executivo ganhando R$ 13.000 e foram além, criaram 21 cargos de subsecretário, 21 cargos. Esse cargo não existia, simplesmente não existia. Tem mais cargo do que as secretarias. É porque é o seguinte, algumas secretarias, curiosamente, aliás, várias delas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 secretarias não têm direito a subsecretário. Uma delas, inclusive, o que me espanta é a Secretaria da Educação. Na Secretaria da Educação, trabalha 48% da mão de obra do Serviço Público de Taboão da Serra. Então, uma secretaria gigante, é praticamente uma outra prefeitura, e a Secretaria da Educação, com quantos funcionários ela tem? 2.618 funcionários. Significa 48,69% da mão de obra. Então, uma grande secretaria que ocupa metade da mão de obra não tem subsecretário. Aí você pega uma secretaria de administração, ou uma secretaria de administração ainda tem lá seus 100 e tantos funcionários. Secretaria de governo, se você entra no site da prefeitura hoje, você vê que ela tem 6 funcionários. Em janeiro de 2022 eram 7 funcionários. Como tinha lá o secretário adjunto, que foi desnomeado, acho que vai ser renomeado como secretário executivo, mas é uma secretaria onde até hoje estavam registrados 6 funcionários, a Secretaria de Governo vai ter direito a 3 subsecretários. E o número de vagas da Secretaria de Governo sobe de 6 ou 7 para 42 cargos. Que bonito, hein? Né? Então, é uma margem aí de distribuição de cargos ou de acordos políticos, que é o que acontece. A própria prefeitura admitiu, isso foi publicado no dia 8 de fevereiro no portal Taboanense, dizendo: a administração Aprígio está fazendo essas mudanças de cargos visando a eleição de 2024. Como isso foi publicado e está mantido até agora, então tem-se como verdade que esses cargos estão visando justamente a eleição que vai acontecer no ano que vem. Agora, o mais grave, isso daqui ainda você pode dizer, mas está previsto na lei. Está na lei? Por exemplo, Secretaria de Administração tem direito a 3 subsecretários. Então, quais as secretarias que têm direito a 3 subsecretários? A de Administração, a de Governo e a de Habitação. As demais secretarias, como Desenvolvimento Econômico, Fazenda, Assistência Social, Cultura e Obras, 2 secretários. Só que o seu Aprígio me nomeou 5 subsecretários de saúde. O Márcio vai colocar aqui, esse quadrinho que você está vendo na tela, é uma cópia da lei, é o quadro estrutural da Secretaria da Saúde. Agora eu quero saber de onde que eles tiraram que podem ser nomeados 5 subsecretários de saúde, quando a lei diz claramente no artigo 23, inciso 5 e inciso 6, o subsecretário de saúde para vigilância e regulação e um outro subsecretário de saúde para gestão da saúde, além do secretário titular, que é o Tarifa, e do subsecretário, que é o Dr. Pierobon, que também é um cargo político. Por que é um cargo político? O Pierobon, ele é filiado ao PSDB, que é o PSDB do ex-prefeito Fernando Fernandes. O Pierobon também é político. O Pierobon foi candidato a vereador em 2012, Pierobon foi candidato a vereador em 2016. Tem outras pessoas do PSDB que estão sendo chamados e nomeados. Dou um exemplo aqui recente, é o ex-vereador Olímpio Savazzi, que ganhou aí um cargo de diretor de departamento, salário de R$ 7.500. Então, daqui para a eleição, nós estamos a 570 dias da data da eleição, e o curioso também, se você pegar subsecretários
A prefeitura tem direito a 21, né? Eles criaram 21 cargos, até o momento preencheram 15, então tem 6 cargos aí de 11 mil reais que dá para negociar. O secretário executivo, né? Secretário executivo, até o momento eles nomearam acho que 7 secretários executivos, entendeu? Então tem uma margem aí grande, são salários de 13 mil reais, né? Então a administração deixa isso em aberto e a coisa pode rolar. O Márcio também vai colocar, porque eu copiei a ficha cadastral de cada um dos subsecretários da saúde. Então vamos lá. Primeira subsecretária da saúde é a Michele, que você está vendo a ficha dela. Cargo anterior dela, assessora de planejamento. O salário de R$ 4.500, ela vai pular para para 11 mil reais. O dentista Milton Parron Júnior, que estava ocupando o cargo de assessor especial, salário de R$ 5.500, também está nomeado subsecretário. Todos esses salários de 11 mil, como você está vendo na tela. A diretora do CAPES, lá da Avenida Ibirama, a Daniele, também nomeada subsecretária da Saúde. O Bruno de Souza ocupava o cargo de assessor de gabinete. A vida desse rapaz tem uma grande modificação, porque o salário dele até janeiro era de R$ 3.500. Tá? E agora, eu sei que essa notícia vai agradar particularmente ao meu amigo que cobre bastante pautas daquela área, a Ana Maria, que está lotada na UBS do Jardim Suiná. Ela está nomeada subsecretária da Saúde, também com salário de R$ 11 mil, ela ganhava R$ 5.500, então a vida, pelo menos financeira, está resolvida. A parte funcional eu não sei, mas está ilegal. O que o Aprígio cometeu foi uma irregularidade, nomeando cargos acima daquilo que a lei permite a ele. Ele mesmo aprovou uma lei e desrespeita. Não, ele aprovou uma lei autorizando a Secretaria da Saúde a ter 2 subsecretários e ele mesmo assinou 5 portarias. Aí. Vamos então. Não precisa nem beber hoje. Você não precisa beber, você vai para sua casa. É demais. Vamos para o nosso próximo destaque com Davi da Silva. Não, acabou. Eu não tenho direito. Eu não tenho direito. O prefeito eu não tenho direito. É assim, o prefeito assina o que não sabe. Ou sabe. Não, porque essa Você lei... pode dizer que assina sem lei? Essa lei que nós já dissemos aqui vai tomar pau. Vai ser um pau gostoso, né? Que esses livres nomeados vão tudo rodar de novo. Né? Essa lei é inconstitucional. Agora, além de a lei ser inconstitucional, eles desrespeitam o que está na própria lei. E um presente, né? Um presente de 100% de aumento. Não, mais, calma lá. Não, peraí, teve caso de 400. O assessor de gabinete ser nomeado subsecretário não tem nenhum... Não tem nenhum questionamento. Claro. O funcionário foi revelado um novo valor, né? Olha, você tem capacidade de ser subsecretário, então você vai para lá. Mas precisa o cargo estar previsto em lei. Você não pode nomear uma pessoa para um cargo. Eu quero dizer que nesses tempos modernos, ter 400% de aumento E hoje o país vive uma suspeição muito grande com relação à divisão de salário. Não é segredo de ninguém que há pessoas que recebem determinadas cotas e tem que passar determinadas cotas a quem nos beneficia. Então, vai ficar aí da tua cabeça se eu estou ou não insinuando, isso é problema seu. Entendeu? Agora, que você pega uma pessoa que ganhava um saláriozinho de R$ 3.500, bota ela com um salário de 11 mil, você está promovendo uma verdadeira redenção financeira. Se essa pessoa está com o dinheiro inteiro, pelo Brasil afora nós temos muitas investigações envolvendo inclusive ex-presidente da República, senador da República, e o Ministério Público sempre chega à conclusão de que há transferência. O que você não pode é nomear pessoas para cargos que não existem. 2 subsecretários de saúde existem, os outros 3. Por isso você não precisa nem beber hoje, viu? Nós estamos investigando. Pode fechar a régua. Nós estamos investigando também funcionários que não têm o diploma de 2º grau e está trabalhando na prefeitura, mas quem está ganhando é um parente, mas isso nós vamos
certificar melhor as denúncias de Estamos que apurando. estamos apurando que funcionários não podem retornar, está nomeando parente e esse parente não trabalha. É isso? Eu queria, antes de terminar nosso programa, eu queria mandar um recado aí, sejamos justos aí, porque a vereadora Joyce Silva, ela reclamou muito do nosso programa, que não foi citado o nome dela com relação àquele incidente, aquela fatalidade com as facadas que houve que a mulher tomou uma facada. Ela disse que fez um requerimento, falou lá sobre o assunto e a gente não citou o nome dela. Então, para fazer justiça, está aqui a vereadora Joyce Silva, é uma telespectadora assídua aqui do nosso programa. Agora, a Joyce também pode aproveitar, assim como todos os vereadores que foram à tribuna ontem reclamam muito do comandante da Polícia Militar, de não sei o quê, mas nenhum deles tem coragem de dizer que o Abrígio está há 147 dias, hoje está fazendo 147 dias que ele exonerou o secretário da Segurança. Então, ele que elimine a Secretaria da Segurança ou que cumpra o papel de colocar, porque reclamar da Polícia Militar e passar pano para as falhas da Guarda Civil Municipal, não, aí não dá. Também não dá. Então, hoje a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e semana que vem estaremos de volta. O que os outros jornais não falam, a gente te conta. Até lá. Um abraço.